nas conversações com relação ao Enzo Dias, muito porque, eu vou explicar para vocês, o São Paulo está sentindo que o Porto não vai liberar o Wendel, o São Paulo vai ter uma grande dificuldade, só vai conseguir realmente liberar o Wendel no meio do ano. Então, o São Paulo conversou com o Zubeldia conversou com o Enzo Dias, o Zubeldia se manifestou nesse assunto, é um argentino, eles bateram um papo, o jogador entendeu a filosofia do grupo, entendeu as possibilidades de se firmar e aparecer. O Enzo Dias está no momento em que ele é reserva do Acunha, que é titular de seleção argentina de Copa do Mundo. Então, a gente está falando que muita gente fala assim, mas ele era reserva lá. Porra, ele era reserva do titular da seleção, campeão da Copa do Mundo, campeão da Copa América. O Acunha vem numa fase... O Acunha é muito extra classe. Eu sou fã do futebol dele. O Acunha é muito bom. Ele joga em várias posições, mas o Acunha, ele no 1 para 1, ele no toque de bola, na construção de jogadas, o Acunha é muito diferenciado. É um jogador muito acima da média na posição no que ele faz. Então, falar que ele é reserva do Acunha não dá para chamar, no caso de um grande demérito, não dá para dizer que é uma coisa horrível, porque o Acunha realmente é muito bom jogador, é muito fora da curva, na posição dele ele é muito acima ouso dizer que ele é muito acima de 90% dos jogadores hoje que a gente tem no futebol brasileiro. Claro que o Enzo Dias ele vem para cobrir uma lacuna no período da ausência do Wendel, depois ele vai ficar brigando por posição com o Wendel. Eu não tenho a menor dúvida que o Wendel é muito acima do Enzo Dias. O Enzo Dias vem por empréstimo e o Wendel vem em definitivo. No meu entendimento, o São Paulo, como eu já falei desde o início da negociação atrás, quando surgiu o nome do Enzo Dias, da possibilidade. O Enzo Dias era uma opção palpável para uma decisão do São Paulo de escolher ter um lateral esquerdo naquele momento interessante, já com uma negociação em andamento, como a questão do Galopo, sem ter que ter dispêndio financeiro, sem que o São Paulo gaste o que não tem, ou seja, no final das contas era uma questão de encaixe, o São Paulo precisava encaixar a questão salarial. Esse ajuste salarial com essas coisas de luva, de bônus, de meta, aquelas coisas que o jogador dele também tem no contrato dele com o River e que o São Paulo está fazendo uma formatação aqui. Ele exagerou na mão, tentou, vamos se colar, colou, se vai dar certo, se não vai. Acho que em algum momento da negociação, o pessoal do River deu uma chegada nele e falou, amigão, aqui você não vai ficar, não adianta você forçar a barra para não ir. Acho que isso também deu uma pesada, mas acho que no final das contas, pelo que eu entendi, o jogador estava achando que o São Paulo estava nadando no dinheiro, que o São Paulo estava super rico, e no final das contas, o próprio, acho que o Zubeldia explicou para ele, falando assim, queridão, tá muito longe de ser isso, você vem aqui, você tem grandes oportunidades, você vai poder fazer muita coisa, você vai poder entrar num projeto, você vai poder ter uma ascensão grande, você vai poder voltar a estar numa vitrine, você vai ter bastante jogo, você vai jogar bastante, entretanto, você não está chegando numa potência financeira que você pode ficar cobrando salários estratosféricos. O Enzo Dias vem também para poder reconquistar espaço. Espero que o Enzo Dias, que a gente imaginou que pudesse vir lá em setembro, que a gente estava até mais otimista, eu lembro de todo mundo achar que a contratação seria muito boa, seria uma coisa muito vantajosa para o clube. Agora, nesse momento, eu vejo que muita gente já está falando, mas esse cara aí, não sei... A volatilidade e a dinâmica das pessoas reclamando com relação aos nomes é muito comum. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que é um jogador mediano para bom. Ele não é um jogador bom para ótimo, eu não vou enganar, mas ele é num nível muito acima do que é o Jamal Lewis, por exemplo. Eu acho ele mais jogador do que o Wellington. Acho que ele vai agregar mais para o São Paulo. Ele vai trazer um jogador que não treme também, que é aquela coisa, trouxe um jogador. Você vai botar o jogador para jogar com a camisa do São Paulo, o cara está acostumado a jogar grandes jogos, está acostumado a jogar grandes competições. Imagino eu que ele vai conseguir ter uma adaptação rápida. Acho que os outros argentinos do plantel de São Paulo, o próprio Zubeldia, com essa conversa, acho que vai funcionar. Meu nível de expectativa é esse. E por que eu estou comentando tanto sobre o assunto? Porque a distância para um acerto agora está bem menor. O São Paulo vai ter mais uma conversa com os representantes do jogador neste domingo e, pelo que eu ouvi da diretoria de São Paulo, existe uma forte propensão
do negócio ser concretizado e o São Paulo conseguir anunciar seu segundo reforço. Mas, Anqueta, eu vi gente anunciando que já estava fechado. Está fechado? Gente, vocês podem ver, ninguém chegou lá e falou assim, está 100% certo. Sabe por quê? Porque não tem papel, não está assinado, o staff do jogador conversou com a diretoria do São Paulo até tarde da noite, o jogador ainda precisa, junto com o seu staff, validar essa documentação, o São Paulo precisa mandar essa minuta, o River precisa formalizar a documentação de aceite. Ah, mas eles estão com o Galopo, claro que eles não vão recusar. O problema não é o River. O problema é chegar a documentação do São Paulo com a minuta escrita e o staff do jogador, os representantes dele e o próprio Enzo Dias assinarem e fazerem valer o que foi combinado na noite desse sábado. Negociações são desgastantes, são cansativas, se estendem por muito tempo, o jogador fala, mas a gente já viu vários episódios em que os jogadores deram a palavra, o agente falou que estava tudo certo e no outro dia o cara aparecia falando não vou mais, o assunto não está funcionando. Então eu acho que antes de tudo, antes da gente se afoito demais na informação do tipo estamos fechados ou não estamos fechados, uma coisa é quando o cara te dá a palavra e fala, manda fazer a minuta, você conhece o jogador, você já tem uma índole diferente. Como um jogador como esse, depois do Benedetto, principalmente de uma experiência com um argentino, que deu a palavra, mandou confeccionar uma minuta, deu ok para a minuta e pediu para mudar uma mera formalidade no contrato e depois não assinou mais, eu já não arrisco mais isso. Então, nesse domingo vai ter essa última reunião com esses afinamentos da minuta, dessas documentações básicas. Se tudo correr bem, sim, o Enzo deve ser o segundo reforço do São Paulo, a gente finalmente vai ter um lateral esquerdo, espero que é um jogador que venha para somar, não faço altas expectativas, tenho a consciência de que ele vem para ser um jogador até a chegada do Wendel, para o São Paulo não ter um lateral esquerdo muito cru, como o Patrick, por exemplo, ou o São Paulo apostar direto em trazer um jogador de Série B para compor o elenco nesse momento.